Olá, está começando mais um programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. One part water and one part dust. Yet you're still making trophies out of us. Making something out of nothing, it's what you do. Yet your work is never finished and it's never past due. E hoje o pastor Aloísio nos traz uma mensagem com um tema muito importante: o surgimento do anticristo. Acompanhe. Abra a palavra de Deus nesta hora em Apocalipse capítulo 13. O aparecimento do anticristo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. As coisas estão cada vez piores, e principalmente no que diz respeito à pregação do Evangelho. É por esta razão que eu tenho trazido estas mensagens de alerta, de advertência, para que estejamos preparados para as coisas que estão acontecendo e, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, hão de se agravar. Tenho pregado nos cultos da manhã sobre o livro de Daniel. E este texto de Apocalipse, ele é correlato de Daniel. Principalmente Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, como nós temos visto. Daniel falou há mais de 500 anos antes de Cristo. João, na ilha de Patmos, falou no final do primeiro século, quando ele estava exilado. E é interessante como que a palavra do Senhor se completa. Daniel falou sobre os impérios que estavam surgindo, que tinham já surgido e sido vencidos. E ele aponta para este tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil. E é interessante que até Jesus cita Daniel no capítulo 24 de Mateus. Assim como profetizou Daniel. E nós ainda havemos de ver com detalhes a respeito disto. Os livros de Jeremias e de Isaías anunciaram o que iria acontecer à nação de Israel há mais de 100 anos, antes de acontecer. Eu fico impressionado como há pessoas que não amam a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus, que não leem a palavra de Deus. Nós temos um manancial inesgotável. Quanto mais você se aprofunda, mais você tem desejo de conhecer os mistérios da palavra de Deus. E a palavra do Senhor tem tantos mistérios que, de fato, por mais que nós estudamos a palavra, ainda fica muita coisa por entender. Como, por exemplo, nesse capítulo 13 do livro de Apocalipse. Olha o que diz o texto sagrado. Leio na Nova Versão Internacional da Bíblia. Vi uma besta que saía do mar. Para quem tem me acompanhado, fica mais fácil o entendimento, porque esta referência a uma besta é uma referência a um animal, a uma fera, que representa um tipo de poder. E, em geral, um poder do mal.
No livro de Daniel, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 7, no capítulo 8, os impérios, eles eram representados, primeiramente no capítulo 2, por aquela estátua enorme que Nabucodonosor viu na sua visão noturna, e que foi interpretado por Daniel, e que nós já aqui dissecamos aquela estátua. Mas no capítulo 7, agora é Daniel que tem a visão, e ele vê aqueles impérios, desde o império da Babilônia, passando pelo império Medo-Persa, pelo império grego ou império da Grécia, chegando ao império romano. Ele vê aqueles impérios como animais, leão, urso. Ele vê no capítulo 8, agora, 2 impérios, os impérios Medo-Persa e o império grego. Ele os vê também na figura de um carneiro e um bode, simbolizando aqueles impérios. E no capítulo 12 de Apocalipse, que nós também já expusemos aqui, Satanás é visto como um grande dragão. E esses textos se completam porque aqueles impérios eram impérios que foram vencidos um pelo outro. E João, agora na ilha de Patmos, olha o termo que ele usa. Vi uma besta. Essa besta é uma referência a um poder do mal, um grande poder do mal, que saía do mar. Mar aqui necessariamente não significa água, mas significa multidões, gente. Então, esta besta, esta autoridade maligna saiu do meio de povos. Tinha 10 chifres. Chifre significa poder, ou seja, esta fera estava acompanhada por 10 outros poderes. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, 7 líderes principais, porque no livro de Daniel vai dizer que 3 deles cederam lugar para que nascesse um chifre pequeno. Uma referência ao anticristo que há de surgir. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, não um monstro de 7 cabeças, mas um ser do mal poderoso, acompanhado de 10 outros líderes malignos, dominados por 7 outros líderes maiores. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, ou seja, os 10 chifres, os 10 poderes, eram poderes reais, que hoje, nós sabemos, os países da Europa, as maiores potências. Quando eu viajei, eu chorei ali na Suíça. País de altíssimo nível, mas sem Deus, não tem igreja. E você continua na Inglaterra, na França, igrejas, templos transformados em boates, e alguns transformados em mesquitas, da tristeza. Deus foi destronado. Destronado. O secularismo tomou conta. A indiferença. Deus não faz parte das cogitações.
Então o mundo está preparado para que se cumpra o que João está profetizando pela revelação recebida. Ele vê esse monstro do mal com poder, acompanhado de outros poderes. O verso 2 diz: a besta, ou a fera, ou o poder que vi era semelhante a um leopardo. A lembrança do leopardo lá em Daniel capítulo 7, uma referência ao Império Grego. No capítulo 8, melhor dizendo, porque no capítulo 7 a referência é outra, mostrando o poder, o poderio que o Império Grego tinha, liderado por Alexandre o Grande chifre, cheio de poder, mas sem o temor de Deus. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e uma boca como a de leão. Pés de urso. Império Medo-Persa. Tinha uma boca como de leão. Império da Babilônia. O que Daniel viu lá no Velho Testamento 1 a 1, João agora está vendo em uma figura todos aqueles poderes somados, para mostrar o poderio do mal que há de se abater sobre este mundo. E o cenário já está sendo preparado. Continuando, o dragão, capítulo 12, é só você voltar aí na sua Bíblia, capítulo 12. Olha o que diz os versículos iniciais. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 10 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Um enorme dragão. Nós já explicamos sobre isto, por isso não voltarei às explicações. Apareceu um grande dragão. A mulher é a nação de Israel. A nação de Israel estava para dar à luz a um filho, Jesus Cristo. O dragão, uma referência a Satanás, a serpente, parou diante da mulher para matar o filho. Projeto de Satanás. É destronar Jesus da tua vida, destronar Jesus da tua família, destronar Jesus da cidade, destronar Jesus do estado, destronar Jesus da nação. É por isso que o texto faz referência. O dragão deu à besta, ou seja, o Todo-Poderoso, deu à besta, o anticristo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha como que Satanás faz exatamente aquilo que Deus prometeu fazer com seu filho. O capítulo 8 de Daniel diz que o ancião de dias, referindo-se ao Deus Todo-Poderoso, deu o poder ao seu filho. E João, na ilha de Patmos, ele está vendo o que? Satanás, o Todo-Poderoso, dando o seu poder à besta chamada de Anticristo. Verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Você vai encontrar várias interpretações sobre esse texto, dependendo do segmento. E há, inclusive, ensinamentos na televisão que muitos cristãos acompanham, mas totalmente distorcido do que é a realidade, do que o texto verdadeiramente está dizendo.
O que João está vendo é que dentre aqueles poderes, vejam bem, uma das cabeças, ou seja, um desses líderes, cabeça da besta, parecia ter sofrido um ferimento mortal. Um desses poderes parecia que tinha sido aniquilado, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguia a besta. Esse poder ressurgiu. E o mundo agora, humano, você percebe como as pessoas se afastam de Deus? Até mesmo nos lares cristãos de hoje, nós não sabemos o que legaremos para o futuro, porque os filhos estão indo para o mundo. Os filhos não querem saber de Jesus. Nós precisamos resgatar essa juventude que está se perdendo. Mas, infelizmente, muitos não querem saber de Deus. E o texto sagrado, ele está nos mostrando exatamente isto. O mundo todo ficou maravilhado e seguia a besta. Ou seja, seguia este líder que terá o poder de governo e o poder religioso. Os poderes estarão na mão desse grande líder do mal a serviço de Satanás. Agora olha que impressionante o verso 4. Adoraram o dragão, adoraram Satanás. Quando você podia admitir que se faria passeata pró-Satanás? Adoraram o dragão que tinha dado autoridade para a besta. Assim como Jesus veio com todo o poder, e tudo que Jesus fez foi para que o Pai fosse glorificado, Satanás há de dar poder aquele seu representante que nós chamamos de anticristo e que o texto sagrado chama de besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Ou seja, quem é como este líder? Quem é como? Uma afronta aos poderes divinos. Porque esse quem é como está dizendo Deus, Jesus. E lamentavelmente é uma verdade que as pessoas parece que estão esfriando na fé, como Jesus mesmo disse: porventura o Filho do Homem achará fé na terra quando vier? Parece que as pessoas ficam em dúvida e elas não acreditam mais. Mas tudo está na palavra do Senhor. Quem pode guerrear contra a besta? Quem pode guerrear contra essa pessoa? É toda poderosa. A besta, esse ser todo poderoso, a besta, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Lembram de Daniel? Capítulos 7 e 8, que diz que dentre aqueles chifres surgirá um chifre que falará com arrogância. É isto que João está se referindo neste texto. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses. É a mesma referência que nós já fizemos a dia, 2 dias e metade de um dia, 3 anos e meio. Isto significa que esse poder do mal terá um tempo curto, 3 anos e meio, quando esse poder for estabelecido. E eu já fiz referência a quem penso ser este poder do mal que está surgindo e dominando o mundo. A Europa quase que praticamente toda está sendo dominada pelo islamismo. Esse poder que está surgindo. E o texto continua e diz: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome e o seu tabernáculo.
os que habitam nos céus, blasfemar contra Deus e contra todos os seres celestiais. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são os santos? Os seguidores de Cristo. Foi-lhes dado poder para guerrear e vencer. Se você faz uma reflexão, qual a conclusão que você chega? Não parece que o império do mal está vencendo? Que o poder do mal está vencendo? Eu fiz uma reflexão hoje e eu disse que após a reforma foram estabelecidas escolas na Europa, na Suíça, na França, na Alemanha, em tantos países, e escolas municipais para dar ensino às crianças, para elas aprenderem a palavra de Deus. Os Estados Unidos foram formados com cristãos que vieram da Holanda e por causa da perseguição passaram na Inglaterra e de lá seguiram pelo mar até encontrar as terras que denominaram como as colônias americanas, hoje conhecidas como os Estados Unidos da América. Aprendiam a ler para ler a palavra de Deus, oravam nas escolas. E hoje não se pode ler a Bíblia, não se pode orar, e em nosso país as escolas servem para a militância daqueles que querem implantar o poder do mal na vida das crianças e das nossas famílias. Parece que a igreja está, de fato, perdendo esta batalha, perdendo esta guerra. Ela abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus, morada de Deus, tabernáculo, morada de Deus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, contra os seguidores de Cristo e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade, soberania sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esse poder do mal virá em condições de vencer todos os povos sobre a terra. Tribos, povo, língua, nação, todos os habitantes da terra, verso 8, adoraram a besta. Todos quem? Todos os que não conhecem a Jesus. Todos os habitantes da terra adoraram esse ser, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O sacrifício de Jesus Cristo foi feito mesmo antes de Jesus ter nascido. Na presciência divina, ele viu que o mundo estava perdido. Deus viu que o mundo estava perdido. E ele então ofereceu o seu filho, mesmo antes dele ter nascido, como um cordeiro sem mácula, para morrer na cruz do Calvário, para resgatar todos aqueles que nele creem. O que João está dizendo é uma advertência para nós. O que fazer diante de um anúncio como este? É para você não dormir bem à noite? Não. É para você estar preparado e trabalhar para salvar sua família, salvar seus amigos, salvar quantos você puder. As advertências servem para nos alertar, para que nós mantenhamos a vigilância. Há muitas pessoas hoje que lamentavelmente estão descuidadas, e Jesus diz: vigiai e orai, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês não imaginam. Então é tempo de vigilância, é tempo de estar em alerta, porque os sinais se mostram cada vez mais. O poder do mal parece estar dominando tudo e a todos. Mas você tem a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus se você ainda não fez. Porque o sangue de Cristo derramado na cruz, como diz o capítulo 12, o verso 11, o sangue de Cristo é que vai ser o teu passaporte. É que vai te dar condição de você vencer
todo o poder do mal. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque por Jesus Cristo nós vencemos o pecado, nós vencemos a morte, nós vencemos a Satanás e todo o império do mal. Pelo poder do nome de Jesus, que vive e reina para sempre, porque quando Ele vier, todo esse poder do mal será aniquilado e vencido apenas com um sopro da sua boca. Só o poder de Jesus. Só o poder de Jesus. Se você ainda não tem Jesus na tua vida, querido, você precisa de Jesus. Antes que seja tarde demais, você precisa tomar uma decisão, entregar a tua vida a Ele e viver para Ele, porque este mundo passa. A tua vida é uma só. A tua vida é curta. Ela passa rápido. E você precisa viver intensamente para Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém e amém. E nesta próxima quarta-feira, dia 28 de novembro, nós teremos uma comemoração muito especial, que é o encontro com os nossos amigos, um culto denominado como Lançai as Redes, uma oportunidade que a PIBJF encontrou de evangelizar os nossos amigos. Teremos a presença do pastor Eli Fernandes. Você não pode ficar de fora dessa. A PIBJF vai além das 4 paredes e se estende até as casas das pessoas, em um ambiente de amor, afeto, relacionamento e comunhão. Participe de uma célula mais próxima de você. Eu queria dizer para você que não pertence a nenhuma célula, venha participar conosco, porque na célula é um lugar que você tem um encontro com Deus, é um lugar que você tem comunhão, lugar de transformação. Essa é a visão da nossa igreja, uma igreja constituída de célula. Para mais informações, encontre a relação de células na nossa página oficial do Facebook. Conheça também os livros do pastor Aloísio Pereira. Como sair da pobreza e tornar-se um milionário, semelhante a Jesus. Deus e o homossexualismo. Como fazer sua igreja crescer. Você também pode adquirir o CD e o DVD com as mensagens do pastor Aloísio através dos telefones 3211 5080 e 3212 2110 ou pelo e-mail que aparece na sua tela. This world is not what it was meant to be. All this pain, all this suffering. E nós estamos chegando ao fim de mais um programa da PIBJF. Nós agradecemos a sua audiência e que Deus te abençoe.